Então, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre as múltiplas dimensões da sexualidade humana. Acredito que vocês já tenham ouvido falar de diferentes termos que relacionam-se à sexualidade humana e talvez entendam ou não entendam sobre isso, mas alguns aspectos da sexualidade humana são as dimensões do sexo biológico, da orientação sexual, da identidade de gênero e da expressão de gênero. Os diversos aspectos da sexualidade não são binários, ou seja, não existem duas possibilidades únicas que se aplicam a todas as pessoas. Muitas palavras associadas às pessoas com características específicas tornaram-se inadequadas com o tempo por tornarmos a consciência do preconceito. Termos utilizados hoje poderão ser considerados impróprios no futuro, quando o nosso entendimento sobre a diversidade humana estiver ainda mais desenvolvido. Daí, a gente começa com a primeira dimensão, que é o sexo biológico. O sexo biológico é aquele que vem a partir da biologia. O sexo biológico é aquele que é definido há muito tempo como macho e fêmea. Aquele que a gente entende como o vindos do cromossomo, que é XX é mulher, XY é homem. Esse é a primeira dimensão da sexualidade, o sexo biológico, que é o sexo com que a pessoa nasce com ele. Então ela vai nascer com XX, com XY, se não tiver nenhuma síndrome. Que aí a gente viu, né? Que se tiver alguma síndrome, vai nascer alguma coisa, um X a mais ou um Y a mais. Mas pode nascer intersexual, que é quando nasce com os dois e tem que decidir. Então, nesse caso, ainda é considerado sexo biológico, que relaciona-se a um órgão genital. Se nasce com o órgão genital, o pênis é considerado masculino, e se nasce com o órgão genital, a vagina, é considerado feminino. Daí, a gente tem que parte da população, estima-se que até 1,7 naturalmente não se encaixa nesses critérios. Essas pessoas podem apresentar genitália ambígua, que são órgãos sexuais externos com características de ambos os sexos. Que a genitália ambígua é o que eu falei, intersexual. E tem pessoas com a genitália ambígua ou não, que apresentam um sexo genético diferente, com a presença apenas de um X, de 2X ou de 2Y, como eu falei. As pessoas que têm é chamado de intersexual. Outras pessoas intersexo apresentam genitália externa definida, mas suas gônadas e demais órgãos sexuais internos não são desenvolvidos, que é no caso de alguns intersexuais incompletos, que nascem com ou a vagina ou pênis apenas, mas dentro, se sai um pênis dentro, tem ovários, ou então tem testículos, no caso, se sai uma vagina, tem testículos mal formados, que aí é uma intersexualidade incompleta. Quando nasce uma criança intersexo com genitália ambígua, grande parte dos médicos sugere terapias à base de hormônios ou uma cirurgia que torne a genitália mais próxima da masculina ou da feminina. A decisão é feita com base na configuração dos cromossomos sexuais e nas características predominantes do bebê, que pode passar por uma reconstrução genital até pela remoção das gônadas. Isso é feito sobre argumento de que gônadas não diferenciadas, que não se tornaram, que não se desenvolveram, têm chance maior de gerar tumores. Entidades de pessoas intersexo e a Organização Mundial da Saúde discordam da necessidade de intervenções nos bebês, afirmando que a decisão sobre uma possível cirurgia ou uso de hormônios deve ser feita pelo próprio indivíduo. Aqui tem uma imagem que a judoca Edna Silva durante os Jogos Olímpicos em 2018. Em 1996, pouco antes dos Jogos Olímpicos de Atlanta nos Estados Unidos, Edna descobriu ser intersexo e passou por uma cirurgia para remover testículos internos. Para competir, ela teve de submeter a um teste de feminilidade. Durante sua carreira, Edna foi alvo de muito preconceito, porque por ela ter
testículos, ela desenvolveu a maior quantidade de hormônio masculino. E Edna-C é a direita, é essa daqui, ó. Ela realmente tem características masculinizadas, se vocês forem perceber. Mas é uma mulher e ela tem vagina e ela tem ovários, mas ela também tinha testículo. E o testículo liberava testosterona, que é um hormônio que aparece em maior quantidade no homem, e por isso ela tem certas características mais masculinizadas. Ela não tomava hormônio nem nada, mas é porque intersexuais às vezes têm características voltadas para o outro gênero também. Existem pessoas hermafroditas? Não, não existem pessoas hermafroditas. Por quê? Porque as pessoas hermafroditas, esse termo hermafrodita, por muito tempo foi usado como pejorativo, como malicioso, como forma de rebaixar, e por conta disso o termo hermafrodita foi eliminado e as pessoas agora são chamadas apenas de intersexual. Hermafrodita só para animais. Quando falo o animal é hermafrodita, alguma coisa assim, animais irracionais. A segunda dimensão é a orientação sexual. Quando se fala de orientação sexual, a gente não fala de opção. Então, muitos de vocês, pode ser que alguma vez ou não também, mas pode ser que aconteça, escuta ou escutará alguém falando sobre opção sexual. Não existe opção sexual, pois já foi definido através da ciência que a pessoa não opta, não escolhe, ela não opta por escolher em quem vai gostar, de quem vai gostar. É uma questão biológica. Então, quando fala biológica, é uma orientação, que a orientação é um destino, um caminho, uma coisa que já está certa. Existem alguns tipos de orientações sexuais, porém aqui eles colocaram 4, que é a heterossexualidade, a homossexualidade, os bissexuais e os assexuais, ou as pessoas assexuadas. A heterossexualidade não é heterossexualismo nem homossexualismo, é lidade, porque lismo foi também retirado da fala de lismo, porque remete à doença, e foi visto que não é uma doença, então foi tirado a finalização lismo e colocado a finalização lidade. Então, a heterossexualidade é quando uma pessoa tem atração pelo o sexo oposto ao seu. Então, uma pessoa pode ser considerada heterossexual se ela se atrai por uma pessoa que é do gênero oposto ao seu. Como assim? Se eu sou homem, eu vou me atrair por mulheres, e se eu sou mulher, eu vou me atrair por homens. A homossexualidade é quando as pessoas se atraem por pessoas do mesmo sexo. Se eu sou homem, eu vou me atrair por homens, e se eu sou mulher, eu vou me atrair por mulher. Bissexuais são as pessoas que são atraídas por pessoas dos dois sexos. Se eu sou homem, eu me atraio tanto por homens quanto por mulheres, e se eu sou mulher, eu me atraio tanto por mulheres quanto por homens. E as pessoas que se declaram assexuadas são pessoas que não sentem atração sexual. Elas não sentem atração sexual nem pelo gênero oposto e nem pelo mesmo gênero. Mas as orientações sexuais não se limitam a essas definições. Algumas pessoas podem se atrair por outras por causa de aspectos não relacionados ao gênero. Por isso, para abranger todas as possibilidades, atualmente existem diversas denominações relativas às orientações sexuais. Aqui nessa imagem, do lado, a gente tem Alan Turing, que é um matemático inglês que ajudou a decifrar mensagens nazistas durante a Segunda Guerra e desenvolveu as ciências da computação. Foi condenado por atos sexuais em 1952 ao se submeter a uma castração química com estrógeno. 2 anos mais tarde, morreu envenenado com suspeita de suicídio.
Ainda hoje existem países que condenam criminalmente a homossexualidade. E aqui do lado, a maior parte das pessoas se declara heterossexual. Estima-se que 90% das pessoas sejam heterossexuais, como o casal de estadunidenses Beyoncé e Jay-Z. Então, heterossexual, casais de sexo opostos. Homossexual, casais de sexos iguais. De acordo com todas as evidências científicas, orientação sexual não é passível de escolha ou mudança, apenas de descoberta. Por isso, não cabe o uso de expressão opção. Não há nenhuma evidência de que seja possível ensinar uma pessoa a ter qualquer orientação sexual ou alterar a sua orientação sexual. Em 17 de maio de 1990, a OMS determinou que a homossexualidade não é uma doença, não sendo, portanto, passível de cura ou tratamento. A terceira dimensão é a identidade de gênero. A identidade de gênero se refere ao modo como uma pessoa se identifica e se entende em relação aos gêneros, mas não necessariamente como ela parece, se porta ou se veste. A maioria das mulheres que nascem do sexo feminino se identifica como mulher. O mesmo ocorre com homens. Quando a identidade de gênero de uma pessoa está de acordo com seu sexo biológico, ela é chamada de cissexual, cisgênero ou somente pessoa cis. Nem todas as pessoas se identificam com o sexo biológico. Algumas pessoas nascidas com sexo biológico masculino descobrem, em algum momento de sua vida, que se identificam como mulheres. Outras pessoas nascidas com sexo biológico feminino podem se reconhecer como homens. Essas pessoas cuja identidade de gênero não está de acordo com seu sexo biológico são chamadas de transexuais, transgêneros ou pessoas trans. Então, a gente viu sobre sexo biológico, que é a genital, o pênis ou a vagina. Orientação sexual que não tem relação com o genital, tem relação com a cabeça, com que eu me atraio. Então, o coração também. Então, eu vou me atrair por homens ou por mulheres, dependendo do que eu seja. Se eu sou mulher e eu me atrair por homens, eu sou considerada heterossexual. Se eu sou homem e me atraio por homens, eu sou considerado homossexual. Se eu sou homem ou mulher e me atraio pelos dois, eu sou considerado bissexual. Se eu não me atraio por nenhum, eu posso ser considerado assexual. Se eu me atraio por todos, o que é que significa esse todos? Homem, mulher, transexual, cisgêneros, transgêneros, eu posso ser considerado pansexual. E daí a gente tem outras sexualidades diferentes, tipo demissexual, tem alguns outros termos que modificam conforme os níveis de atração. E por o terceiro, identidade de gênero. A identidade de gênero já tem relação com o sexo biológico, com o sexo que você nasceu, mas não necessariamente com a genital. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que nasça homem, com a genital masculina, o pênis, e com o passar do tempo, principalmente na fase da puberdade, não se entenda mais como homem, não se entenda como menino, não se sinta bem como menino, não quer ser menino na cabeça em todo o tempo, ele pensa como uma menina, age como uma menina e acha que aquele não é ele. Então, são pessoas desse tipo que mentalmente são femininas e genitalmente masculinas, ou ao contrário, mentalmente masculinas e genitalmente femininas, que são consideradas transgêneros, ou transexuais, ou trans. Por quê? Cis significa igual, trans significa diferente. Cis quer dizer que minha cabeça é igual à minha genital. Então, eu penso masculino e minha genital é masculino. Eu penso feminino e minha genital é feminina. Então, eu sou cis. Transsexual é quando há divergência. A minha cabeça é masculina, mas eu nasci com a genital feminina. A minha cabeça é feminina e eu nasci com a genital masculina. Então, nesse caso, são consideradas pessoas transgêneros que podem sofrer transição. A transição nada mais é do que a mudança visual, física, de como a pessoa se sente mentalmente. Como, por exemplo, aqui a gente tem essas duas imagens do escritor João Nery e a cartunista Laerte Coutinho. João foi o primeiro homem transexual operado no Brasil
E Laerte relata ter se relacionado com homens e mulheres e que sempre se atraiu pelo mundo feminino. Descobriu sua transexualidade aos poucos, após os 50 anos de idade, que ela descobriu que ela se sentia melhor como mulher do que como homem, até mesmo pela sociedade que impõe muitas questões que te limitam a pensar até mesmo nisso. Mas há uma readequação também que pode ser feita, que é chamada de readequação sexual, por conta de um problema chamado de disforia. A disforia é quando a minha mente é masculina ou feminina e o meu órgão genital é o contrário, e eu não me sinto bem com aquele órgão genital. Eu não consigo ter relações sexuais contendo aquele órgão genital porque eu tenho uma disforia, que é uma forma de rejeitar o órgão sexual que eu tenho por conta da minha psicologia, da minha mente. Nesse sentido, quem tem disforia sexual, normalmente, se tem condições para isso, faz a cirurgia de readequação sexual, que é o quê? Transformar um pênis em vagina ou transformar uma vagina em pênis. E aí essas transformações elas não vão ter as mesmas funções que um órgão natural, né, um original tem, esse artificial, essa troca. Ele não tem as mesmas funções, porém ele tem 80% de semelhança. Então, essa cirurgia, se é baseada na homologia natural dos órgãos, ou seja, sua equivalência em cada sexo para remodelá-los, faz a pessoa se sentir bem consigo mesma e ter uma transformação completa. Como, por exemplo, ter não apenas a mentalidade transexual, né, trans diferente do gênero nascido, como ter esse gênero sexual é, nascido em si. Então, a gente tem aí alguns exemplos, como a Laerte, que nasceu do sexo masculino e depois transicionou para o sexo feminino, e João Nery, que nasceu do sexo feminino e transicionou para o sexo masculino. E daí a gente tem a expressão de gênero, que existem convenções sociais sobre os papéis do gênero feminino e masculino, como se vestir, quais profissões escolher, como se comportar socialmente, com o que brincar, com quem falar, como pensar. Nem sempre a expressão de gênero está alinhada com a identidade de gênero ou sexo biológico. Uma pessoa que se conhece como homem pode exibir alguns traços de expressão feminina e vice-versa. Pessoas que se expressam com características comumente associadas a ambos os gêneros são chamadas de andrógenas. Como, por exemplo, aqui, ó. Essas pessoas que eu vou mostrar para vocês não são imagens de brincadeira ou que está fazendo molecagem. É simplesmente sobre expressão de gênero, que aí varia de cultura, de povos e etc. Como, por exemplo, na letra A, é um tipo de traje tradicional masculino na Mauritânia, que usa-se saia, usa-se esse cinto na cintura. Então, isso é uma roupa normal que eles usam com frequência. Aqui já são países de influência árabe, que também utilizam é, roupas, vestidos e caminhos de mão dada. Então, isso aqui é culturalmente para eles normal, porque o Brasil tem uma cultura mais machista, mais voltada para o masculino, que um homem tem que ser másculo, não pode andar de mão beijada, de mão dada, não pode beijar no rosto, não pode chorar. Então, tem várias questões masculinizadas no nosso país, em outros países é bem mais naturalizado. E também as vestimentas. O homem veste bermuda, veste calça, mulher que veste saia, veste vestido. Então é muito cultural e não apenas todo homem. Não. Existem países que são diferentes. Assim como mulheres, que eram antigamente tidas como só as que deveriam usar salto alto, vestido, maquiagem para serem belas, e não podiam usar roupas consideradas masculinas, como terninho. Hoje isso já mudou um pouco mais, a transição feminina, essa mudança feminina aconteceu muito mais rápido, de poder fazer, ter liberdade de fazer mais algumas coisas, nesse sentido da expressão sexual que eu estou falando, que aí já pode usar diferentes tipos de roupas,
pode usar roupas masculinizadas, que antigamente eram tidas como masculinizadas e hoje não tem mais isso. Apesar de outras questões que envolvem o feminismo, que envolvem a mulher, nessa parte da expressão sexual é algo mais liberto, que no caso dos homens é mais travado. Porém, existe o que é chamado, que eu falei, de uma pessoa andrógena ou uma pessoa não binária. Uma pessoa andrógena ou não binária, ela é uma pessoa que consegue transicionar entre os gêneros sem ser perceptível. Não é um transexual, não é uma transexual. A mentalidade é relacionada ao órgão genital, então ele é cis, porém, ou ela é cis, porém se veste, se porta, dependendo do dia, no diferente gênero. Hoje se veste mais masculinizado, amanhã se veste mais feminino e por aí vai, ok? Aí a gente encerra por aqui a unidade, a gente encerra completamente a unidade. A gente encerra também o bimestre de conteúdos.